Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, começa agora o programa esportivo mais resenhudo da Rádio Brasileira. É o De Chapa na CBN 95.9. Vem comigo que no caminho eu te explico. E que sexta-feira, papai! Porque hoje o dia tá diferente. Hoje o dia amanheceu lindo, parece que vai cair uma chuva, não sei. Tô preocupado com a minha roupa que tá no varal. Mas vamos falar que hoje nós temos um convidado mais que especial no nosso programa, mas primeiro eu quero dar atenção especial para quem faz esse programa acontecer. Primeiramente eu quero cumprimentar Washington, capital dos Estados Unidos, o meu mesa e o seu fiel escudeiro, Anderson, o vascaíno, o nosso, como é que fala? O diretor de streaming. Achei Quem que você fosse falar uma outra apelido coisa. pra ele, meu pai amado. Perna pra caramba. E aqui nos nossos estúdios nós estamos com Camila Ribeiro, a nossa diretora-chefe aqui do nosso jornal. Também temos a Lena também tá aqui. E um abraço especial pro Robson, lá do Cuiabá, que tá hoje aqui nos nossos estúdios, acompanhando o fera do nosso convidado. Robson, queremos você aqui também na bancada, tá? Qualquer dia a gente vai resenhar bem gostosinho aqui, viu? Porque eu sei que você tem muita história pra contar. Um abraço especial pra Ludmila Boré, que está aqui nos bastidores. E eu quero compor a minha bancada, que tem cacuetes, tem know-how, sabe falar de bola. À minha direita eu tenho ele, Flávio Thompson. Tiba, boa tarde. Boa tarde, De Chapa. Prazer estar aqui nessa sexta mais do que especial. Mais que especial? Muito mais que especial. Vai ter pix Que na minha sucinto ele. conta? É. Não. Normalmente ele fala pra caramba, hoje ele é Não mais falo que não. especial. Tem um pix Não na minha aguenta, conta? né? Alguém com mais peso na bancada, É. né? Carrega, né? Tá certo. A concorrência é grande. É grande, tá certo, tá certo. A minha esquerda, eu digo como ponta mesmo, enfiada ali, eu tenho a Nath. Tem 30 times, 2 filhos e apenas um amor. Boa tarde. Boa tarde, Lucas Quinas. Boa tarde a todos que estão aqui no estúdio e principalmente boa tarde ao nosso convidado, que realmente é um convidado de peso. É um prazer inenarrável estar ao lado de uma pessoa com uma bagagem tão qualificada quanto esse convidado que hoje deu-nos a honra de estar aqui nessa bancada. Muito bacana mesmo. E nosso convidado chega de suspense, né? O nosso convidado é ele, curitibano, iniciou o Nossa, eu trabalho... pensei que você ia falar curitiano, até doeu meu coração. Calma aí. Não ofende, né? Curitibano, iniciou o trabalho em 2018, Atlético Paranaense, de lá passou pelo Atlético Mineiro, Curitiba, Corinthians e hoje tá no Cuiabá. 2 passagens no Cuiabá como auxiliar técnico, casado com a Ana, pai da Mirella, formado em Educação Física, após em Psicologia do Esporte, já integrou a Comissão Técnica de Base da Seleção Brasileira. É ele, senhoras e senhores, Bernardo Franco, técnico do Cuiabá. Palmas para Bernardo Franco! Professor, boa tarde e que honra. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos, né? Obrigado pelo espaço, né? Sempre importante que a gente possa também se conhecer melhor, né? Então, espero que a gente possa aqui atender todas as dúvidas do nosso torcedor, né? E também passar a perspectiva da nossa temporada, né? Então, com muito pé no chão, com muito trabalho e com muita humildade, a gente vem aqui para bater um papo com vocês hoje, tá? E deixar o nosso torcedor aí ciente que o trabalho já está sendo bem feito, né, nesse início e a gente precisa muito do apoio deles ao longo dessa temporada. Show de bola. Para você que quer resenhar conosco, 998035580, você manda a sua mensagem aí, o seu áudio, o seu texto, que nós vamos ler, ouvir e comentar, porque aqui o negócio é resenha. Não é isso, Flávio Thompson? Também. Também. Resenha, informação e cultura. O patrão do meu lado aqui, ele fica me cobrando, pô, cadê o professor? Cadê o professor? Eu falei, calma, deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. E nessa cena aí, eu quero começar já falando desse mato-grossense, Bernardo. Depois a gente vai entrar numa forma mais ativa dentro da sua pessoa. Esse mato-grossense tá dando o que falar. A gente sabe que a comunicação aqui no estado do Mato Grosso, ela é bem dividida entre o que é novo e o que é antigo. O torcedor antigo, ele não tem aquele amor pelo Cuiabá. Para ele, o Cuiabá na Série A foi pra Série A, beleza, mas caiu e tudo mais e tal, o Cuiabá tá no Mato Grossense, o misto ganhou, o Operário vai ganhar, o Lombo, beleza. Mas eu quero entender o seguinte, o Cuiabá hoje, ele está numa Série B, né, ele é do Mato Grossense, ele é o cabeça do Mato Grossense, né, posso dizer assim. O pessoal fala muito em obrigação de ganhar o Mato Grossense, eu não vejo dessa forma mais, eu vejo como uma pré-temporada, como você está fazendo agora com o time, tanto que o time principal começa agora nesse final de semana, né? Mas como analisar, professor, um campeonato
que tudo bem, tem a sua glória e tudo mais, mas ele é fora do eixo Rio-São Paulo, ele não é tão credibilizado assim, não digo tem a pela federação. magnitude desses A outros magnitude campeonatos. dos outros, mas o Cuiabá tá aqui, é Série B, estamos correndo atrás. Como é que você analisa todo esse cenário, professor? Bom, primeiro a gente tem um respeito muito grande pelo campeonato estadual, né? A gente sabe da nossa obrigação e da nossa responsabilidade, né? Ter vindo de 4 títulos consecutivos, né? Então a gente vai buscar sim o pentacampeonato, mas ao mesmo tempo, né? Nós também entendemos a importância de utilizar esse período para que a gente possa trabalhar bem, né, nas questões físicas, para que ao longo da temporada isso nos dê uma base de sustentação de desempenho, né? E também que a gente possa observar alguns jogadores para entender, né, se eles podem compor o nosso elenco ao longo da temporada também, e a necessidade que a gente vai ter em relação à busca de reforços no mercado, né? Também conciliando isso, né, a oportunidade a jovens jogadores das categorias de base do clube, né, que é um trabalho muito importante. Os clubes de sucesso têm apostado e investido cada vez mais nisso, e o Cuiabá hoje vai fazer isso, já vem fazendo isso, né? Então é um dos pilares do nosso trabalho, né? E o estadual também vai servir para que a gente possa criar essas oportunidades. Então, tentando conciliar tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas sem deixar de lado, né, o favoritismo, né, o protagonismo, que a gente sabe que nós temos esse dever, essa responsabilidade, essa obrigação. Então, a gente vai levar o campeonato com seriedade desde o início, né? Então, por mais que a gente tenha colocado uma equipe jovem nesses primeiros jogos, isso foi uma coisa muito planejada, muito bem pensada, né? E a gente sabia das dificuldades que teríamos nesses 2 primeiros jogos, né? Mas o importante é que o saldo é muito positivo, né? Estamos invictos nesses 2 primeiros jogos, pontuamos, né? E conseguimos já fazer algumas observações importantes, né, para a nossa sequência. Então, agora, no final de semana, a gente estreia, né, oficialmente, mas ainda é uma equipe em construção, né? Um trabalho que começa, né? Então, houveram saídas, houveram chegadas, né? Então, eu sei que a expectativa do nosso torcedor é grande, né, de entender qual é o Cuiabá da temporada, né, do ano, mas pode ter certeza que a gente já vem forte para esse primeiro jogo. Como o Quinas falou, tem a questão do bairrismo dos clubes mais antigos, dos torcedores mais antigos, que a gente tem até um certo atrito até no meio da imprensa, porque a gente que não veio da imprensa raiz, né, nós somos novos na comunicação, a gente quer que o Cuiabá cresça, mas a gente percebe que realmente tem uma torcida muito contra, né? Não é nem torcendo para os clubes antigos crescerem, mas para o Cuiabá cair. Mas eu vejo o Cuiabá como uma referência para esses clubes. A gente vê até os clubes do interior hoje se organizando até de forma estética, né? Você vê uma melhoria em questão de uniforme, até de logotipo, rede social. Eles têm melhorado. Para o Cuiabá, esse campeonato mato-grossense é o mais difícil? É o que tem mais investimento dos outros clubes? Bom, ainda tenho pouca experiência em relação ao campeonato estadual aqui, né? Disputamos o ano passado, né? Uma parte do campeonato, depois acabamos saindo, mas pelo que a gente observa, sim, há mais investimento, né? A gente percebe também uma valorização em relação aos confrontos, a marca, né? Como vocês falaram, equipes investindo mais, né? Conseguindo se reestruturar também, mais preocupado também com estrutura, né, para treinamento, né, com relação também aos campos de jogo, tentando ter um pouco mais de cuidado, né, tentando oferecer um gramado melhor, um vestiário melhor, condições melhores para que o espetáculo possa acontecer. Então, eu acho que isso todo mundo ganha, né, com esse tipo de pensamento e de mentalidade. Então, o Cuiabá, eu acho que ele tem que ser um exemplo a ser seguido, sim, no estado, né, deixando a rivalidade de lado, né, e entendendo que o Cuiabá hoje é uma referência, não só aqui no estado, mas fora do estado. Como eu falei, no final da temporada passada, o Cuiabá conquistou o respeito do futebol brasileiro, né? E não tem por que ser diferente no estado, né? Então, eu acho que deixando a rivalidade de lado, olhando as coisas boas, elas têm que, né, ser compartilhadas, né? Os exemplos bons têm que ser seguidos, né? E o Cuiabá é um desses exemplos, né? Então, quando a bola rola, a gente sabe que a rivalidade vai estar lá dentro de campo, isso é normal e é saudável, é importante, né? Mas fora de campo, eu acho que podem haver trocas em que todo mundo pode sair ganhando. Professor, para algumas equipes, o estadual é a única competição, é a única campanha do ano. Isso torna mais arriscado para o Cuiabá em termos de lesão, de prejudicar mesmo o físico do Cuiabá?
A nossa preocupação nesse início de trabalho é poder, né, dar ritmo de jogo, né, inserir as nossas ideias de jogo, né, mas ao mesmo tempo a gente também não quer perder jogadores, porque a gente sabe que lesões agora nesse início podem prejudicar muito um planejamento, né, da temporada. Então o nosso cuidado vai ser, né, claro, um controle de carga, né, a gente vai escolher também alguns jogos para que a gente possa estar oportunizando atletas diferentes, né, então dentro também daquele contexto que a gente falou de usar o estadual como uma estudo, né? Uma oportunidade de ver jogadores num contexto, né, de jogo, mas ao mesmo tempo também a gente quer colocar uma equipe forte, competitiva, a gente não vai abrir mão disso, né? Então todos os jogos a gente vai tentar colocar o nosso melhor time, e aí pode ser que nesse momento a parte física ela seja um indicador para que a gente possa fazer algumas mudanças, né? Mas a gente entende que o nosso elenco é um elenco enxuto, mas é um elenco que nos atende para esse primeiro momento, né? Com qualidade. Claro que ele não está formatado ainda, precisa de chegadas, né? Podem haver também saídas, que são coisas de mercado, né? Mas agora o nosso foco está muito em observar o desempenho desse atual elenco, né? Poder extrair o melhor desse grupo que está conosco, e aí sim olhar para o mercado e ver aqueles que estão fora que podem vir para cá e nos ajudar. Então, dessa maneira, a gente vai colocar sempre a melhor equipe em campo, mas tendo o cuidado de não perder jogadores nesse início de competição, né? E também não entrar com uma equipe que não seja competitiva e que não represente as nossas ideias de jogo e a nossa mentalidade e a nossa cultura de clube. Bacana, professor. Hoje eu estou muito tranquilo, porque é o seguinte, normalmente nós encontramos o Bernardo Franco nas coletivas de imprensa pós-jogo, né? E é uma pergunta só. O Robson olha pra mim e fala assim, pelo amor de Deus, uma pergunta só, cara. Aí eu falo, tá bom, Robson, tá bom. Hoje não, Robson. Hoje é o dia que a pergunta vai acontecer aqui. Uma lista. Então, e daqui a pouco tem as perguntas dos ouvintes. E tem pergunta pra caramba já aqui, cara. E aí a gente fica muito feliz mais uma vez, Robson, obrigado. Obrigado, Papi Cris. Nós temos um amor incondicional por você, apesar das críticas, das brincadeiras. Ele tá é o verdadeiro casamento, né? Amor e ódio o tempo todo. Não, literalmente. O Cristiano, o presidente, ele deu uma entrevista pro jornal da CBN, se eu não me engano, 3 semanas atrás. 3 semanas? Mais ou menos. Mais ou menos isso. E aí deu muito o que falar. Porque se a gente conhece o Cristiano, sabe como é que ele atua e tudo mais. E aí eu queria entender, Bernardo, como é que foi pra você? Você tinha acabado de terminar o trabalho no Corinthians, né, como auxiliar do Antônio, e aí o Cuiabá teve a saída do Petit, logo depois você foi anunciado. Como é que foi esse contato do Cristiano contigo? Bernardo, vem aqui, vamos realizar um trabalho. A gente quer entender um pouco mais disso, porque a gente sabe as histórias de bastidor e tudo mais, mas a voz do homem, quero saber agora. Sim. Bom, eu sempre fui treinador, né? Então, nas categorias de base, né? Fiquei muitos anos no Atlético Paranaense, Seleção Brasileira, Atlético Mineiro, enfim. E aí, quando em 2020 eu conheço o Antônio, né, a gente tem uma afinidade ali de ideias, né, não só de trabalho, mas também de, né, vida pessoal, a gente alimenta essa possibilidade de estar trabalhando juntos novamente. Acaba que ele vai para Portugal, eu vou para, né, o Atlético Mineiro, e surge o convite para vir para o Cuiabá. Quando nós chegamos aqui, o clube ainda era um clube, né, que estava na sua segunda temporada na Série A, né, passando por um momento difícil, né, ainda sem tanta estrutura física como tem hoje, mas a gente percebia um clube com um potencial enorme, né, e foi dentro desse cenário que a gente veio para cá. E na nossa segunda passagem aqui, em 2023, né, a gente já viu o clube, né, com muito mais organização, com muito mais planejamento, né, com algumas ideias já saindo do papel e sendo colocadas em prática, né? E não foi à toa que a temporada de 2023 foi uma temporada de sucesso, né? Então, vendo todo esse cenário, né, a gente entendia que o Cuiabá era um projeto que fazia sentido, né? E foi um clube que eu me identifiquei muito com as ideias, com a filosofia, né? Também gosto muito da cidade, me adaptei muito facilmente aqui. E quando o presidente, né, me procura para a possibilidade de assumir, era o projeto que eu entendia que fazia sentido para mim como treinador. Então, naquele momento, eu entendia que estar com o Antônio como auxiliar era bom, né, para a minha carreira e para a carreira dele, né, porque fizemos um trabalho juntos no Atlético Paranaense de sucesso, né, liderados pelo Paulo Autuori, e dali em diante surgiu essa possibilidade de ser treinador. Já haviam, né, outras propostas para que eu pudesse sair, mesmo estando com o Antônio, mas eu optei por ficar,
né? E nesse contexto, quando o presidente me procura, eu sabia que eu estaria num lugar que eu teria totais condições de fazer um grande trabalho, né? Então foi por isso que eu aceitei, então não tive dúvidas, né? Falei, presidente, o que você precisar de mim, você sabe que você pode contar, né? Dentro dessas questões aqui de ter autonomia para trabalhar, liberdade, né? E foi exatamente isso que pesou para que eu viesse e a gente iniciasse um trabalho. Claro que foi um trabalho de emergência, né? Onde a gente chegou com muitas coisas acontecendo, né? E acabou que nós não conseguimos ter o resultado esperado para aquele momento, né? Mas mostramos a nossa capacidade de trabalho de gestão de grupo, né? De ideias de jogo, e por isso vamos iniciar agora um novo trabalho, né? E temos totais condições de recolocar o Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu tenho convicção que a gente está no caminho certo, né? E que a gente está muito alinhado, né? Dentro das ideias que o clube tem com as ideias que eu tenho. Então eu vejo hoje que o treinador ele precisa entregar para o clube um legado, né? Por onde ele passa. Então é dentro dessa ideia, dessa mentalidade que eu vou desenvolver um trabalho agora na temporada. Tá? Então, montar uma equipe forte, competitiva, que represente o DNA do clube, né? E por isso a gente está sendo muito criterioso também nos jogadores que ficam e nos jogadores que chegam, né? E também preparando o futuro do Cuiabá, que é com esses jovens atletas. Então, eu trabalhei num clube, 12 anos no Atlético Paranaense, que é um exemplo disso, né? E que cresceu como instituição, né? E depois colheu seus frutos, né? Em relação a títulos, que é o que a gente vai buscar em algum momento no Cuiabá. Então, o Cuiabá já tem hoje, né, uma estrutura física muito boa, né? Hoje, facilmente, aqui é top 5 do Brasil. Fato. Top 5 do Brasil. E isso eu posso falar porque eu conheço estruturas, né? Eu passei, Seleção Brasileira, clubes grandes como, né, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Corinthians. Então, a gente sabe que o Cuiabá hoje não deve nada em estrutura, né? E também a gente entende que a maneira que o clube pensa futebol, de maneira responsável, organizada, né? Tem tudo para que o Cuiabá volte, e não é só voltar para a Série A, né? Esse é o grande ponto. É voltar para a Série A e ficar na Série A, que lá é o lugar do Cuiabá. Então, muitos clubes chegam na Série A, mas não permanecem na Série A, né? Então, nosso objetivo é conseguir retornar para a Série A, mas se consolidar como uma equipe de Série A por muitos e muitos anos. Nessa fala do Bernardo, dá para você entender da seguinte perspectiva. Tem time que vai lá, fica na Série A, bate e volta. Sim. A Cuiabá maioria. ficou 4 anos. Os que sobem geralmente da Série B, a maioria bate e volta. Cuiabá ficou 4 anos. Então eu acho o E seguinte, uma trajetória muito rápida, né? Não, com o Cuiabá certeza. é uma criança, se você olhar a é idade o do cometa Cuiabá. Harley, entendeu? Aconteceu e tal, o mundo viu. E o cometa Harley, ele vai e volta. Você sabe disso aí. Mas demora, né? Demora? O Harley Não, mas o Harley nosso aqui é diferente. São, O nosso é 365 dias, estamos de volta. Se não me engano, coisa são rápida. 70 anos. Harley. Coisa rápida. Pelo Um ano amor de estamos Deus. de volta. Essa é a verdade. Professor, o fato do Cuiabá já ter nascido praticamente uma SAF facilita mais essas estratégias, a gestão do negócio é diferenciado? Com certeza, na minha opinião, isso faz toda a diferença, porque é um clube que ele é gerido de dentro para fora. E quando você faz uma gestão dessa maneira, você tem muito mais chance de ter sucesso, porque você não tem interferência política, né? Você não deixa o externo, né, interferir na tua tomada de decisão. É claro que vão haver erros e acertos, né? E como eu já falei também, o Cuiabá teve muito mais acertos do que erros, né, para chegar onde chegou e se manter por tanto tempo na elite do futebol brasileiro, né? E hoje tem um CT de top 5 do Brasil, de primeiro mundo, né? Isso demonstra que foi uma gestão que teve muito mais acertos do que erros. Então é muito mais fácil, entre aspas, né, você poder construir um planejamento e seguir um planejamento, né? Porque a gente sabe que a política do futebol brasileiro são clubes estatutários, né, que tem muita interferência política. Então, a cada 3, 4, 5 anos, no máximo, acontecem trocas de gestão, né? E aí a torcida organizada interfere, né? Muita questão da torcida organizada interferindo politicamente e ativamente no clube, né? E isso muda uma trajetória, né? Uma trajetória de trabalho. Então, às vezes, você faz um bom planejamento, mas que por algum momento ele é interrompido precocemente por influências externas.
E é difícil para a torcida entender isso, né? Porque a gente culturalmente está acostumado com clubes estatutários, né? Que o jogador o torcedor faz uma pressão, aí o time se mexe ali, agrada a torcida. E a gente vê que o Cuiabá ele é bem posicionado com relação a isso. Ele leva ao pé da letra o planejamento do Cuiabá. E vocês têm participação nesse planejamento também? Sim, com certeza. Para essa temporada a gente conversou muito, né, na reta final do ano passado, e nesse início de ano a gente tem conversas constantes, né, para que a gente possa ser o mais assertivo nas nossas escolhas, nas tomadas de decisão, que vão ali na frente refletir naquilo que nós desejamos aí e temos como objetivos. Então a conversa ela é quase que diária, né? Óbvio que existem correções de rota ao longo desse planejamento, isso é natural, isso é normal, mas nós temos um ponto de partida, né? Nós já temos muitas coisas acontecendo, né? E algumas que vão acontecer em breve, né? Mas o mais importante agora para nós é conseguirmos colocar a equipe em campo o mais rápido possível, né? Tirar aquela ansiedade da estreia, né? E poder também já mostrar para o nosso torcedor uma cara, né, de equipe para ao longo da temporada. Ainda não vai ser essa equipe, né, que vai terminar a temporada, mas é a equipe que vai começar e com certeza a grande parte vai ser vão ser os jogadores que vão ser os protagonistas desse ano. Então existiu a lista do Papai Noel, do Bernardo Franco pro Cristiano. Existiu essa listinha? Sim, a gente conversa sobre alguns Isso é nomes, bom com para os certeza. bobó cheira-cheira que fica falando que Cristiano que comanda tudo, saber que lá todo mundo, cada um responde pelo seu papel. setor. Tem seu papel. Isso é muito importante. Bernardo, foi falado bastante agora sobre a estrutura do Cuiabá. E assim, ficou realmente espetacular. Mas, particularmente, você acha que atrapalhou um pouco esse foco na estruturação do clube dentro de campo? Por exemplo, em investimento de jogador, alguma coisa assim? Eu só vou precisar segurar a sua pergunta, Tiba. Por quê? Porque o repórter CBN tá batendo aí, chamando o intervalo. Eu vou com o repórter CBN, vou fazer aquela pausa, daqui a pouquinho estamos de volta com o The Chapa. E mais resenha no segundo bloco, viu? Segura aí. Estamos de volta, senhoras e senhores. É o The Chapa na CBN 95.9. E que resenha boa. Hoje estamos recebendo o técnico Bernardo Franco do Cuiabá, uma conversa bacana, uma conversa muito técnica no primeiro bloco, e nesse segundo bloco nós vamos, como é que eu posso dizer, Tiba? Tomar uma no bar? Não. Vamos conversar ainda fiado, vamos fazer um pouco mais de The Chapa pro nosso professor aqui. The Chapa raiz. Raiz, das antigas. Você gosta disso, né, Tiba? Gosto. Inclusive faz o pix pro pai. O negócio é o seguinte, não merece? Não tô merecendo? O quê? Vamos esperar acabar o programa? Então tá bom. O negócio é o seguinte, a gente sabe que o Bernardo tá aqui em Cuiabá já há um tempo, já passou antes pela nossa cidade e tudo mais, mas eu fiquei sabendo, no bastidor com o professor aqui, que você nunca provou o Guaraná ralado. Não, ainda nunca não. provou a nossa igual. Para batizá-lo de Você verdade, tinha que ter trazido o bastão enralado, Tiba. Você já... Aí você quer demais, né? Calma, tremer nele aqui, velho. Calma, para de tremer, menino. Para de tremer. Tudo isso? Dobrar aquele papelzinho para fazer o vinco no meio. Meu pai tomava 6 vezes por dia Guaraná. Isso é bom que a gente tem treino agora à tarde, já fica, Aí. É pra isso que é já fica bom. ligado. Aí, ó. Tá Ele colocando é açúcar. atleta, vai, segura no açúcar aí, Tiba. Por quê? Ele tem Calma, índice gente. de gordura menos 5, viu, filho? Por favor, professor Bernardo, aqui é tudo nosso. Bernardo, e a gente tem uma sina aqui, tomou Guaraná ralado, fica. Então, Fica na cidade. ainda não, mas já me falaram dessa... Cabeça de Dessa pacu. tradição também. Uma próxima, vamos trazer uma farofa Tiba tá próxima nervoso. Eu tô fazendo Tiba, da você tá forma nervoso? correta. O cuiabano raiz fala 3 águas, você coloca 3 vezes. Ah, tem uma mandinga aí. Você é professor? Bem. Cara, eu já tenho alguns anos de Guaraná, né? E esse aí faz o que, esse Guaraná aí? Deixa o povo alegre? Como é que é? Deixa, ajuda em tudo, né? É? Ele vai saber à noite. Cuidado, hein, filho. Tiba Já tem tá uma tomando filha, já. na Você quer veia. fazer outro? Tiba tá tomando Guaraná na veia. Tá. Vai, calma, Tiba. Bernardo, tá aí o Guaraná ralado Muito obrigado. cuiabano. Ele vai estranhar. Se ele fizer cara feia antes, você corta a câmera. Ah, gostoso. Gostoso? Bom? Aê, Bom, já ó. ficou. Show Já de é bola. nosso. Você sabe Já que é quando tomou, nosso. já é nosso, já. Pra Não, cabeça de pato. Peraí, que ainda falta também o... O quê? Experimenta. Bolinho Já de comeu o arroz. bolo de arroz? Bolo de arroz tradicional daqui? cuiabano. Cuiabano ainda não. Tradicional esse aqui. Ludi, por favor, a nossa... Assessora. Assessora. É com 2 S, assessor, viu, Anderson, viu?
E eu acho que ela já comeu um pedaço ali, ó. Coloca na mesa. Aqui na mesa. Ah, não, já comi. Esse aqui você já experimentou? Já, porque o chefe Thiago lá deixa a gente sempre Ah, é? bem. Esse aqui tem lá. Tem lá esse aqui. Tem lá e é muito bom. Esse aqui. Chefe capricha nesse aqui. Robson, você já comeu esse aqui, Robson? Já, né? Você gosta. Tem com a boca cheia, né, Robson? Tamo junto. Bernardo, mas mais uma vez eu quero externar aqui a felicidade que nós estamos aqui em ter você aqui no nosso programa, porque, querendo ou não, nós já trouxemos aqui o técnico do misto, trouxemos aqui o presidente do Ação, o Dom Bosco, a gente tem muitas falas aqui, mas... Por falar nisso, deixa eu só Por favor. mandar os parabéns ao Luverdense, completa hoje 21 anos de história, é um clube novo também, já chegou na Série B. É um dos clubes que alavancou o futebol mato-grossense nos últimos anos, não merece a nossa homenagem. Nosso reconhecimento. Com certeza. Professor, o negócio é o seguinte, vamos lá. A mudança de onde você estava, que era São Paulo, para Cuiabá, tudo bem que você já conhecia a cidade e tudo mais e tal, mas a gente tem que correr atrás, porque tem criança, tem esposa. Como é que ficou quando você chegou em Cuiabá? Eu falei, não, vou voltar para o mesmo lugar que eu estava morando, eu vou para outro espaço, eu conheço bem a cidade. A gente quer saber como que é o Bernardo em Cuiabá, porque a gente sabe o trabalho. Sim. Vai lá pro CT, aquele sol de rachar a cuca, a turma reclamando, e toma Gatorade, e Robson, vamos tirar uma foto aqui agora, pá. Faz sorrir, faz cara de feliz. E aí, pá, e tá sério, tá brabo e tal. Como é que tá o Bernardo na cidade de Cuiabá? Porque é o seguinte, por que essa pergunta, Bernardo? Muitas vezes foi falado que Cuiabá não faz parte do eixo Rio-São Paulo, que é mais difícil trazer um jogador, porque o jogador gosta de pegar um avião e viajar mais rápido, babá e tal. Só que o jogador tem esse tempo todo para sair no final de semana e rodar. Não tem. Isso é uma ideia louca que colocaram na cabeça do torcedor. Então, ou seja, Mato Grosso é uma terra muito receptiva e tem muita coisa para fazer. E você estando aqui já pela terceira vez em Cuiabá, como é que é o Bernardo na cidade de Cuiabá, do Mato Grosso? Já conheceu Nobres? Já foi pra Chapada? Como é que tá o Bernardo em Cuiabá? Bom, eu cheguei aqui, tudo foi muito rápido, né? Todas as passagens. Então, a gente acaba vindo com o objetivo, né, de poder viver o clube 24 horas, né? Então, por isso também eu abdiquei de trazer a minha família nesse primeiro momento, né? Então, nas passagens anteriores também não trouxe. Então, elas vieram, né? Minha filha, minha esposa vieram me visitar aqui. Inclusive, gostaram muito porque, né? Em Curitiba é frio, chuva, né? E aqui em Cuiabá é calor. Então, elas adoram, né? O sol, piscina, enfim, cachoeiras. Então, assim, elas estão loucas para vir para cá. Bom. Em breve estarão aqui, se Deus quiser. Isso para você também ameniza também a solidão, a Com coisa certeza. de trabalhar, né? certeza. Porque a gente tem esse lado humano também que faz falta estar com a família, Sim, né? sem dúvida, a gente sente falta, isso é fato, né? Não tem como negar, faz falta a parte familiar, porque a gente tem que conciliar, né? O lado profissional e o lado pessoal, né? Então, o futebol ele é um meio de se viver a vida, né? Então, sinto falta sim, mas, ao mesmo tempo, né, era importante que a gente pudesse também ter essa dedicação, né, plena nesse início de trabalho, né? Então, vim com mais 3 profissionais comigo, né, que são pessoas da minha confiança, pessoas que me representam, né, no dia a dia do clube, né, e também tem o mesmo propósito, né, de recolocar o Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro, né, compartilham também das mesmas ideias de vida, ideais. Então, a gente acaba sendo uma família, né? Então, eles são a minha família nesse dia a dia. A gente optou por estar morando num primeiro momento, né, num hotel que facilita toda a nossa logística, né? E a gente acaba chegando muito cedo no clube e saindo muito tarde. A gente vive muito clube, é um ambiente que a gente gosta de estar. A gente se sente muito bem lá também, porque o nosso staff também é muito acolhedor, né? Então, todos fazem muita força para que a gente se sinta em casa. Vira uma família. Vira né? uma família, literalmente. E esse é o espírito que a gente tem alimentado todos os dias internamente, né? De ser uma família. E a gente sabe que, né, toda boa família ela vai ter momentos bons, momentos ruins, né? Mas a gente está muito feliz ali com o que a gente está construindo no nosso dia a dia. Agora, é óbvio que, né, quando for possível trazer a família próximo da gente, para a gente também poder, em algum momento, né, recuperar as energias, né, renovar as energias, é sempre bom. E em relação à cidade, né, eu me sinto muito tranquilo aqui, gosto muito, já conheço pouco ainda, não tive tanto tempo para poder visitar aí, mas já sei, né, da Chapada, né,
das cachoeiras, né, do Lago do Manso, enfim, Pantanal. Pantanal. Então, aos pouquinhos, a gente se permite aí, numas folgas, poder estar conhecendo, viajando um pouquinho mais. Nessas folgas, Bernardo, se quiser tomar um gegel, na minha comunidade ali, tem um espaço Cai na bem comunidade bacana, dele. na comunidade ali que eu resido. Você sabe, né, Robson? Comunidade bacana, o pessoal ali gosta de tomar jogar um futebolzinho, tá convidado, né? Tiba, tem Obrigado. que fazer o meio campo, né? Levar o Bernardo Vai me lá convidar também? na quebrada. Não, Tiba, você tem Eu um não nível tenho- social muito grande pra sim. comunidade. Pra quebrada você não serve, Tiba. Você tem que ir nessa turma de condomínio fechado. Eu fiquei com dinheiro aí. que Eu nós não fiquei tem. duas Pessoal do Pé horas. Rosa, né? Pessoal Fiquei do Pé 2 Rosa. horas para ser autorizado a entrar na Entrar na comunidade comunidade dele. dele. Olha, sem conversa fiada, por favor. Bernardo, tá? Sério. agora fala de você um pouquinho. Como foi esse início no futebol? Você chegou a ser jogador? Sonhou em ser um grande jogador? Como que foi essa trajetória até se tornar técnico? Sim. Bom, eu como menino, né, sonhador, da mesma maneira que milhares de brasileiros sonham em ser jogador de futebol, então sou natural de Curitiba, né, consegui, né, a minha mãe era professora de educação física, então logo Então ela já tá na família. ela já me direcionou, né, para o futebol, e aí eu consegui, né, por muitos anos ser um atleta de categorias de base do Curitiba, Atlético Paranaense, e aí quando fui nessa transição de profissional para profissionalização, eu optei por ir para o lado acadêmico, né? Então, desisti de continuar nessa carreira, que é muito difícil, né? Muito difícil. E terminei os meus estudos, mas por ter estado muito tempo da minha infância e adolescência no meio, né? Conhecendo muitos profissionais, então muitas portas se abriram para mim rapidamente. Então, eu comecei muito jovem, com 22, 23 anos, trabalhando já com futebol, né? E isso foi muito importante para mim. Depois fui buscando as minhas especializações, as minhas formações como treinador, né? E fui galgando pouco a pouco, né, as minhas oportunidades e também acabei caindo num centro, né, de futebol que foi para mim uma faculdade, que é o Atlético Paranaense, me formou como pessoa e como profissional, né? E dali eu fui tendo conhecimento maior e abrindo novas portas, novas oportunidades até chegar aqui. Bacana. A gente está sempre nos bastidores ali da Arena Pantanal, e esse convívio com os jogadores e com os staffs dos clubes, a gente vê que às vezes uns não são tão acessíveis, né? Posso dizer até arrogantes, né? Alguns, não vou dizer todos, mas alguns. O Cuiabá sentia isso em alguns lugares. Vai jogar em São Paulo. Nossa, contra o Fortaleza, pelo amor de Deus. Ei, não fala mal do Fortaleza, não. E chegava em algum lugar lá, cheguei em tal estádio em São Paulo, o tratamento dos staffs, dos jogadores, era diferente do Cuiabá? Ou já com 4 anos de Série A, não, era normal, o respeito é o mesmo, o tratamento é o mesmo? Bom, eu nunca percebi isso nas temporadas anteriores, porque o Cuiabá já, né, conquistou o respeito de muitos, Sim. né? Então, é natural aquele clima de animosidade, porque, né, vão se enfrentar, né? Então, cada um brigando pelos seus objetivos, né? Existe também a questão cultural, né? Então, os staffs, né, nacionais, né? Você já tem um conhecimento maior, conhece mais pessoas, né? Já tem mais troca de informação. Staff, às vezes, estrangeiro, né? Você não tem tanta facilidade para se comunicar, né? Não tem um conhecimento de trabalho, então acaba que também existe isso, mas eu acho que é mais por isso, né? Não por falta de respeito, né? Mas sim também por não ter um conhecimento prévio, por não ter uma facilidade no idioma, mais por isso, né? Mas em todos os lugares que a gente sempre foi muito bem recebido, né? E a gente também fez muita questão de receber bem aqueles que vêm a Cuiabá. Isso, para mim, faz toda a diferença, né? Então, a gente, independente se a gente foi bem tratado ou não, a gente sempre deu um bom tratamento para quem veio aqui, né? E eu acho que é dessa maneira que as coisas têm que andar, né? E a gente construiu isso na base do respeito e vamos manter isso sempre que a gente estiver à frente do processo. Pela fala do professor, dá pra perceber que ele pegou a essência do cuiabano, que é tratar bem quem vem de fora, abraçar, porque nós somos assim, Bernardo. A gente, mesmo sendo profissional e tudo mais, a gente tenta externar um pouco do carinho, porque, por exemplo, a gente sabe que o Cuiabá é um grande parceiro do nosso programa, da CBN, dos torcedores, enfim, tem o pessoal que enche o saco pra caramba, mas a gente gosta muito, muito mesmo. Então, assim, o programa é de portas abertas para todos os times. Todos os times. E Porque a gente quer o crescimento do futebol matogrossense. Com certeza, com certeza. E pegando o Bernardo, que hoje eu posso dizer com propriedade, que é o técnico mais badalado do estado do Mato Grosso.
E o que tem mais pressão, né? Então, e falar sobre isso, abraçar o cara que vem de fora, mas isso é muito importante, porque tem uma turma aí que é meio complicado, mas cada um no seu quadrado, se você acha que a vida é assim, né, fazer o quê, né, Flávio Thompson? Eu quero começar mandando uns abraços aqui, que o pessoal tá mandando muitas mensagens mesmo. O Kelvin Augusto mandou mensagem, o Flávio Joaci, Júlio César, goleiro, né, o Carlinho Palmeirense, o Johnny São Paulino e o Matheus Henrique. Só que a turma tá mandando mensagem e às vezes as perguntas já foram respondidas pelo Bernardo pelas perguntas nossas. Mas o Xoxô, grande Xoxovski, né? Xomano, que mora logo ali, que é um dos maiores humoristas do nosso estado, influencer, humorista, faz stand-up. Criador de conteúdo. Stand-up é o quê? Stand-upero? Stand-upero. Isso mesmo, em português tá bom. E ele mandou aqui, ó, queria saber do técnico, o que é mais importante? O troféu objeto ou a vitória na competição? Aí ele grilou aqui, porque ele mandou a mensagem, era 1h26. Mordeu. Aí ele mandou 1h40. Até agora, nada da minha pergunta. Vou mandar na concorrente. A primeira vez que o Bernardo tá na mídia é aqui. Calma, pai. Calma. Segura, pressione. Então, pra você, Bernardo, o objeto é o troféu ou a vitória na competição? Bom, a gente entende que nós somos protagonistas, precisamos assumir essa responsabilidade, né? E a gente precisa buscar sempre a vitória, até porque o nosso trabalho ele só se sustenta através de vitórias, né? Agora, como você vai buscar as vitórias, isso também para nós importa muito, né? Então, às vezes você pode até ser campeão, mas não quer dizer que você está no caminho certo, né? Então, a gente precisa entender como você foi campeão, né? E a partir disso, você entender o que precisa ser corrigido. Então, as vitórias, elas são importantes, nos dão tranquilidade e tempo para poder continuar um trabalho, né? Mas mais importante disso é como, né? Porque a gente sabe que o futebol a gente depende de resultados, né? E ainda mais agora, pensando no nosso objetivo principal, que é o acesso, a gente vai ter que ter um número de vitórias muito grande na competição, né? Mas o que importa também para mim é o como você vence, né? Então, existem maneiras e maneiras, né? E a gente vai buscar vencer os jogos à nossa maneira, né? E natural do nosso desempenho, conseguindo colocar as nossas ideias de jogo, né? Impondo as nossas ideias, naturalmente a gente também vai brigar por títulos e conquistar, porque isso também é importante para a história do clube e para também validar um trabalho. Posso? Eu queria fazer uma abordagem agora um pouco mais técnica novamente, Bernardo, porque é o seguinte, eu tinha separado essa pergunta e vários ouvintes mandaram essa mesma questão, tá? Eu vou pegar a fala aqui do nosso querido Júlio César, que ele mandou essa pergunta, eu acho que resume bem de todas elas juntas numa só. Boa tarde, Bernardo. Em um determinado momento, a CBF suspendeu a participação direta do campeonato do campeão da Copa Verde na terceira fase da próxima Copa do Brasil. Agora a CBF voltou atrás com a medida e pesou nesse caso, porque a dispensa dessa competição, assim como fez o Atlético Goianiense, hoje já estava fora deste calendário 2025. Ou seja, o que eu quero entender é o seguinte, hoje o Cuiabá está fora da Copa Verde por uma decisão da diretoria. Isso foi pensado antes? Foi por causa do momento de retroceder para a Série B? Ou vamos reestruturar? Porque é o seguinte, a gente perde muito calendário em Copa Verde. Como é que foi essa sintonia aí para desistir dessa Copa Verde? Na verdade, foi uma decisão institucional, né? Baseado também naquilo que o clube entende de custo-benefício, né? De jogar uma competição como essa. Assim como foi a Sul-Americana, no caso. Exato. E a gente entende também que, por exemplo, vamos olhar para trás, né? E a temporada anterior. A temporada anterior foi a temporada que o Cuiabá mais jogou jogos, né? Na sua trajetória e o quanto que isso também pesou, né? Pesou porque quando você faz muitos jogos, você tem uma demanda de viagem muito grande, tem a questão logística, né? Então você já tem que deixar de se preparar, né? Ou reduzir cargas de treinamento para poder viajar para jogar e depois, pós-jogo, você também tem que recuperar jogadores para daí você poder treinar, né? Para jogar. Então a qualidade também do teu jogo ela vai diminuindo com a quantidade de jogos, né? E também a qualidade de jogos que você vai jogar. Então pensando em tudo isso, a gente entende que para que a gente possa ter um nível de treinamento e um nível de jogo elevado, a gente precisa escolher as competições que fazem mais sentido para nós e que nos dão um retorno, um custo-benefício interessante a nível de instituição. Bacana. Aí vem de novo a questão da localização
de Cuiabá, né? Então, Tudo às bem vezes, que a Copa o Verde é norte e tal, mas... às vezes os torcedores não entendem isso, critica, mas onde estamos localizados dificulta muito esse translado dos jogadores do time, né? Então também é levar em consideração que o jogador precisa do tempo de descanso. Né? É só analisar, porque, por exemplo, você sai de Cuiabá 2 horas até São Paulo, certo? Só que você não teve 2 horas só de translado só. Não, você se preparou antes. Para chegar 2 horas antes. Uma situação toda por trás ali, que realmente, um dia de viagem é um dia que você não trabalhou. E é um dia que o jogador não descansa. Fala, não, ele dorme no avião. Gente, vocês já dormiram no avião? Eu não sei o que é viajar de avião, entendeu? Mas um dia eu vou realizar esse sonho. Um dia eu realizo esse sonho. Comercial, avião comercial não, né? Mas... Ó, quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá da minha comunidade. Eu fui na minha comunidade, aí a turma, os meus seguranças lá mandaram mensagem aqui. Sua segurança, o Paulo Henrique, o Fernando, o Gilberto e o Rubens estão acompanhando o nosso programa lá na Quebrada e mandaram aqui um salve pra eles aqui. Tamo junto e misturado. É uma turma que gosta muito da resenha e... Nós tivemos o nosso ex-capitão, um dos capitães do Cuiabá, o Marlon, morava lá na comunidade e a turma gostava bastante do Marlon. Diz que estão com saudade do Marlon. Bernardo tá tentando identificar onde que é essa comunidade. Você já viu que eu já comunidade... identifiquei. Pode ficar tranquilo. Muito bom mesmo. Bernardo, o Cristiano, ele contou uma passagem aqui, quando você, o Antônio, chegam no Cuiabá, e aí o Antônio chegou numa sala lá, não tinha nem cadeira para sentar. E hoje nós temos aqui um CT, e eu posso ousar em dizer que é mais de 60 milhões. O Cristiano falou de 50, mas é mais de 60 conto. Porque o Bernardo colocou em top 5 do Brasil. Tá me entendendo? Hoje é um atrativo para o jogador, o Cuiabá. Sem dúvida. Os jogadores que têm chego para nós agora, né, têm se surpreendido muito. Né, eles não têm a noção da dimensão que é, da estrutura, da qualidade dentro da estrutura. E não só em relação à estrutura também, mas em relação ao staff que está hoje trabalhando, né, à frente dos processos. Hoje o clube é um clube que ele tem estrutura, mas ele também tem profissionais, staff, né, competentes, qualificados para que possa usar essa estrutura. Isso faz toda a diferença. Então, uma coisa não anda sem a outra, né? Então, isso é um atrativo, com certeza, o jogador vir para cá, porque ele sabe que ele vai ter as melhores condições de desempenhar, né? Então, eles não precisam se preocupar, né, em buscar alternativas externas, né, como a gente vê em muitos outros clubes, que os atletas às vezes precisam buscar, né, profissionais de outras áreas para que possam se preparar melhor. Então aqui, hoje, o clube oferece tudo isso. Então, da mesma maneira, hoje, né, a mentalidade, a cultura que nós estamos desenvolvendo no nosso dia a dia é que o atleta também se entregue de corpo e alma e tenha compromisso, né, condizente com aquilo que o clube entrega para ele, né? Então é uma troca, né? Claro que, como muitos falam, né, a estrutura não ganha jogo, mas ela ajuda muito, né, na busca da melhor performance, do melhor desempenho, né? E com certeza isso faz toda a diferença na hora do jogador escolher vir para cá ou não. Então é mais um atrativo, né, e que vai fazer diferença sim também no nosso desempenho. É por isso que eu acredito nos 4 primeiros colocados da Série B que o Cuiabá vai estar entre esses 4 e o ano que vem retornaremos para a Série A. Essa é a fala do nosso programa. Eu falo em geral porque eu sou o apresentador e você fala em compromisso. Compromisso eu levo para o Robson, que é um cara que eu gosto muito, encho o saco dele nas coletivas e foi uma ponte nossa aqui com o Bernardo. Lógico, tive a fala pessoal com o Bernardo, mas o Robson, para mim, é um dos supra-sumos do Cuiabá. Infelizmente, o nosso tempo está indo embora, Flávio Thompson. 500 perguntas aqui ainda. É muita pergunta mesmo, mas Vou perguntar nos bastidores aqui e falar tá amanhã. Certo. Eu quero agradecer em nome da CBN, do nosso programa, do The Chapa. Robson, obrigado. Professor, a gente entende que o Cuiabá é o nosso alvo master, porque a gente tem uma identificação, a gente gosta muito do clube, nós somos torcedores. Pra você ter noção, a primeira camisa verde que eu comprei na minha vida foi do Cuiabá. Eu sou corintiano, a primeira camisa verde foi do Cuiabá, entendeu? Então é amor, a gente torce, a gente acredita que pode mais, e isso externa a você. Você é o homem da frente, você é o cara que tá lá, que tá fazendo acontecer, a gente acredita muito no seu trabalho. Então eu quero agradecer em nome de todo mundo a sua presença aqui, e obrigado de coração mesmo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder bater um papo com vocês, né? Mesmo sendo num tempo curto aqui, mas acho que a gente conseguiu abordar algumas coisas importantes aí para esse início de trabalho.
né? E deixar uma mensagem aqui para o nosso torcedor para que ele possa nos abraçar, né? Para que ele possa comparecer, né? E nos empurrar, nos apoiar para que a gente conquiste o objetivo. Então, a torcida vai ser fundamental, né? O trabalho já começou e a gente está convicto que no final nós vamos alcançar os nossos objetivos. Obrigado, Flávio Thompson. Obrigado, Nath. Esse foi Bernardo Franco no nosso programa. Fique agora com o Estúdio CBN, com a Marcelinha Vasconcelos e o professor João Edson. O De Chapa retorna na segunda-feira. Tamo junto. Papai. Repórter CBN. Queiram produzir no país. O euro vale R$ 6,18, alta de 0,14%. E a Bolsa de Valores de São Paulo opera agora praticamente estável, com 122.531 pontos. A companhia aérea Azul informou que vai suspender as operações em 12 cidades brasileiras a partir de março. Os municípios afetados serão Barreirinhas, no Maranhão, Paraíba e São Raimundo.